É chamado de lixo radioativo ou lixo nuclear todo material residual que possui elementos químicos radioativos em sua composição, sendo obtido ao final de processos que ocorreram em hospitais, usinas nucleares ou centros de pesquisa. Por conta do seu nível de perigo, o destino do lixo radioativo é regulado por organizações governamentais para garantir o seu descarte correto. Embora cada país tenha suas regras para lidar com esse problema, a Agência Internacional de Energia Atômica estabelece alguns parâmetros que tendem a ser seguidos por diversas nações. Os lixos radioativos são produzidos por diversas maneiras, sendo que as predominantes são laboratórios de exames clínicos, alguns equipamentos utilizados por pacientes que fazem tratamento de radioterapia, usinas nucleares, uma vez que o processo de fissão nuclear seja findado, o restante do urânio é considerado resíduo radioativo, e armas nucleares. Todos os processos que envolvem armas nucleares, como a fabricação e manutenção, geram resíduos desse tipo. Descarte. O destino do resíduo radioativo dependerá de sua classificação, que pode ser definida como alta, média intermediária ou de baixa radioatividade. Os resíduos de baixo nível são conhecidos como LLW, sendo alguns exemplos alguns equipamentos hospitalares e de universidades. Os resíduos de nível intermediário são conhecidos como ILW, sendo alguns exemplos equipamentos utilizados e lama radioativa de usinas nucleares. Os resíduos de alto nível são conhecidos como HLW, sendo alguns exemplos combustíveis utilizados nas indústrias de energia nuclear. Os resíduos de alta radioatividade são os mais nocivos de todos, portanto, requerem atenção maior quanto ao seu manuseio. Os lixos que apresentam média e baixa radioatividade são confinados em superfícies destinadas a essa finalidade, ou então armazenados em grandes depósitos em instalações subterrâneas de baixa profundidade, normalmente localizadas em institutos energéticos. Já o lixo de alta periculosidade ou radioatividade exige um sistema de gerência que garanta seu embalamento e confinamento durante longos períodos, já que alguns materiais podem ter um tempo de vida radioativa de milhares de anos, embora este nível decaia com o tempo. Para isso, o resíduo é armazenado em piscinas de resfriamento cercadas por uma espessa camada de aço, chumbo e concreto. O lixo radioativo hospitalar, por exemplo, é um material produzido em atividades hospitalares que possuam radionuclídeos em quantidades maiores determinadas pelos órgãos competentes. Tal resíduo não pode ser reaproveitado, tampouco tratado como lixo comum, visto seu nível de periculosidade ao meio ambiente. Nesse sentido, o lixo radioativo hospitalar, além de ser manuseado de maneira cuidadosa, deve seguir todos os protocolos de segurança desde a coleta até o seu destino, a fim de evitar acidentes e contaminação. Em setembro de 1987, ocorreu um dos acidentes mais conhecidos envolvendo lixo radioativo, o então conhecido acidente do Césio 137 em Goiânia. A capital de Goiás precisou lidar com um grave acidente envolvendo este material radioativo, que pode ser conhecido como Césio 137 ou 137CS. O elemento, utilizado em aparelhos de radioterapia, foi indevidamente manipulado pelo então Instituto Goiano de Radioterapia, ao vender um dos seus equipamentos para um depósito de ferro velho. Na natureza, o Césio 137 leva 30 anos até reduzir seu nível de contaminação radioativa. Por conta do chumbo, também presente no aparelho, o material do Instituto de Radioterapia, de relativo valor financeiro e que também continha o Césio 137, foi repassado para mais outros 2 depósitos. Além disso, fragmentos do material radioativo foram distribuídos entre parentes e amigos.
Com a violação do equipamento, resíduos radioativos foram espalhados pelo ambiente na forma de um pó azul brilhante. Aliás, muitas pessoas manipularam o material justamente atraídas pelo brilho curioso deste pó azul, mas sem suspeitar que aquele elemento colocaria em risco suas próprias vidas. Então, um plano de emergência foi liderado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, também conhecida como CNN, além de outras instituições locais, nacionais e internacionais, que foram também incorporadas ou auxiliaram ao que ficou conhecido como Operação Césio 137. Cerca de 5 semanas após este incidente, 4 pessoas infelizmente vieram a óbito, pois desenvolveram em maior ou menor intensidade a síndrome cutânea aguda. 2 dessas mortes ocorreram em decorrência de hemorragia e outras 2 foram por infecção generalizada. Uma vez que o corpo humano entra em contato com esse material, a radiação forma uma quantidade significativa de radicais livres e, com isso, as células saudáveis começam a morrer. Entre os principais danos que podem ocorrer estão o desenvolvimento de anemia, desenvolvimento de catarata, leucemia, hemorragia, problemas circulatórios e respiratórios. Uma vez na natureza, os danos se estendem por todo o ecossistema, pois contaminam fauna e flora, e isso afeta diretamente, por exemplo, a cadeia alimentar dos seres vivos daquela localidade. Como ainda não existe uma maneira de remover essa contaminação, a única alternativa é isolar totalmente a área, como foi feito em Chernobyl. Outros fatores podem aumentar a sensibilidade a danos por radiação. Distúrbios como doenças do tecido conjuntivo e diabetes podem aumentar a sensibilidade a lesões por radiação. Alguns medicamentos e antibióticos, como por exemplo a bleomicina e o metotrexato, também aumentam a sensibilidade a danos por radiação. E alguns agentes quimioterápicos, como por exemplo o etoposídeo, o paclitaxel e a epirubicina. Geralmente, a doença aguda por radiação progride em 3 fases. A primeira fase, de pródromo, na qual há sintomas precoces como enjoo, perda de apetite, vômito, cansaço e diarreia. A fase latente, que corresponde a um período sem sintomas, onde a radiação age silenciosamente, e a síndrome, que pode variar de acordo com a quantidade de radiação recebida. Apresenta diversos padrões diferentes de sintomas. De acordo com a quantidade de radiação recebida, os sintomas podem progredir de maneira mais rápida.